Otimização. Exercício número 1. Ache os pontos críticos desta função. F de xy igual a x vezes y mais x3 menos 6. Esta é uma função de quê? De duas variáveis. E qual é a condição para a existência de pontos críticos de uma função de duas variáveis? Aqui está a condição de existência. É necessário que a derivada em relação a x seja igual a zero e a derivada em relação a y também seja igual a zero. Assim sendo, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? Achar as duas derivadas parciais em relação à primeira variável e em relação à segunda variável. Então vamos lá, primeiramente fazer o quê? Achar as derivadas. Vamos lá, inicialmente em relação a x. Então a derivada parcial da nossa função f em relação a x vai ser o quê? A derivada da nossa função. Quem é a nossa função? X vezes y mais x elevado à terceira potência menos 6x. Isso aqui é igual a derivada. O que é que a gente tem? A derivada. Só que a derivada em relação a x. E o que é que nós temos aqui? Três funções no parênteses. E qual é a operação entre elas? Soma e subtração. Então nós temos a derivada da soma e subtração. Quem é a derivada da soma e da subtração? Soma e subtração de derivadas. Então é o quê? X vezes y derivada mais x à terceira derivada menos 6x derivada. Vamos agora derivar cada uma delas lá então. Naquela primeira lá, a derivada nossa em relação a quem? A x. Assim sendo, y comporta como sendo o quê? Uma constante. Então a gente tem aqui uma constante vezes a variável elevada à potência 1. Então trata-se da função afim. A derivada da função afim é o coeficiente, que é o coeficiente nosso, y mais, lá está, derivada de x à terceira. O que é isso? Função potência, em que o argumento é a própria variável, derivada imediata da função potência. Então vai ficar aqui para nós 3x elevado ao quadrado menos derivada de 6x, ora, constante, x está a potência 1, derivada em relação a x, função afim, é apenas quem? O coeficiente 6, o que é isso aqui? É a derivada em relação a x. Vamos guardar ela porque nós vamos necessitar aqui, chamar ela de A. E o que ocorre para nós? O que ocorre pela condição? Quanto que tem que valer lá? Zero. Então façamos isso. Vamos pegar e estabelecer a condição de um ponto crítico da função. Nós vamos ter o que? Y mais 3x2 menos 6, o que é isso aqui? É o resultado de quem? Daquela derivada igual a zero. E aqui passamos a ter o que? Uma equação que tem quantas variáveis? Duas. Uma equação com duas variáveis não é possível de resolvê-la. Mas então, vamos ver uma outra condição. A outra condição, que é derivada em relação a y, é igual a zero. Então agora vamos colocar aqui para nós, em relação a y. Fazer em relação a y, vamos ter aqui derivada parcial da nossa função f em relação a y. É a derivada de quem? Da nossa função. Quem é a nossa função? X vezes y mais x elevado à terceira menos 6x, o que? Derivada para nós. Então, vamos lá.
que é que a gente tem? Soma e subtração e derivada de soma e subtração é soma e subtração de derivadas. Então vai ser x vezes y derivada mais x3 derivada menos 6x derivada. Devemos lembrar que agora a derivada é em relação a y, dando continuidade, derivada parcial da função f em relação a y. Vai ser aqui, ó, x vezes y, derivada dele, mas a derivada em relação a quem? A y. Então, logicamente, que o x comporta como uma constante. O y está na potência 1, derivada da função que afim. Então, dá apenas o coeficiente, que é quanto? X. Ali, mais x a terceira. Uma derivada em relação a y, então o x aqui é o quê? Constante. Derivada da constante é 0, mais 0. Menos, ali, 6 dx. Pelo mesmo motivo, a derivada em relação a y, então é 0. Então, daqui vem para nós que a derivada parcial de f em relação a y é igual a x. Guardar isso aqui, vou chamar de b. E agora vamos fazer o que? Pela condição. A condição de quê? A condição de que o que estamos procurando é o que? O ponto crítico. A condição que aquela derivada tem que valer quanto? 0. Então, pela condição, x igual a 0. Quem é x aqui? É a derivada de f em relação a y. E agora o que é que vamos fazer? Vamos substituir na derivada de y. Assim, vem para nós o que? Ali y mais 3 vezes x ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 6 é igual a 0. Aqui vai sobrar para nós 0 ao quadrado, 0 vezes 3, 0. Sobrou y menos 6, passo 6 para depois do sinal de igualdade, vamos ter que o y é igual a 6. E aí temos o nosso ponto crítico. Qual que é o nosso ponto crítico? É o ponto P de coordenadas x, quanto que era? 0, y, quanto que era? 6. Ou seja, essa função tem um único ponto crítico. Está achado o ponto. E agora o que faz necessário? Faz necessário nós queremos o quê? Saber que tipo de ponto é aquele. Se é um ponto máximo, se é um ponto mínimo ou se é uma cela. Então nós devemos pegar aqui pelo tipo. Mas para o tipo precisamos do quem? Do hessiano. Então vamos ter que calcular o hessiano para nós então concluirmos qual é o tipo que nós temos lá. Então vamos lá. Para ter o hessiano, o que é que nós precisamos de achar aqui? Ó, f2xx. O que é isso? Segunda derivada parcial em relação a x e x. Então vamos partir para achar o hessiano. Então, para achar hessiano, nós vamos precisar da segunda derivada de f em relação a x2. Aqui, ó, a nossa condição. O que é isso aqui? É a derivada parcial em relação a x de quem? Da derivada parcial de f em relação a x. Mas quem era a derivada parcial de f em relação a x? Aqui está ela, era y mais 3x2 menos 6, o que? Derivada. Então, a derivada daquela função lá, não podemos esquecer que é derivada o que? Em relação a x. E aqui, soma e subtração soma e subtração de funções. Então, derivada de soma e subtração das derivadas. Então, vai ficar para nós aqui
D2F dx2 é igual a derivada de y. Mas calma lá, derivada em relação a x, então derivada de y é quanto? 0 mais derivada de 3x2, 3 é constante, vezes derivada de x2, sim, é em relação a x, então vai ficar o quê? Derivada da função potência, 2 vezes x, menos a derivada de 6, 6 é o quê? Constante. Então deu quanto? 3 vezes 2, 6x. Vamos guardar aqui. Lá está, primeiro componente do determinante da nosso esse ano. Então agora precisamos ainda do quem? F2YX. Vamos então, F2 de XY. Não devemos esquecer que é desta derivada que aqui está. Mas ela está lá também, então podemos apagar ela aqui. Vamos ficar com quem ali? Vamos ficar com derivada segunda de F em relação a quem? YX. O que é isso? Derivada parcial em relação a Y de quem? Da derivada de F em relação a X. Então é igual a, mas lembre, derivada de F de X. Quem foi a derivada de F em relação a X, ou seja, a primeira derivada, foi aquela que lá está. Y mais 3x2 menos 6, o que? Derivada. E essa derivada ali, quanto que vai dar aquela derivada para nós aqui? Vamos lá? Vamos. O que temos? Soma e subtração. Derivada da soma e da subtração. Então vai ser derivada de quem? De y, correto? Porque estamos derivando em relação a y. Função é essa? Primeiro grau. Função que afim, o coeficiente dela é quanto? Derivada da função afim é quem? O coeficiente, que neste caso é 1. Derivada de 3x2. Calma lá, derivada em relação a y. Então isso aqui comporta como constante. Derivada de constante é quanto? 0. Menos a derivada de 6 é constante. Então essa derivada deu igual a 1. Já está o segundo componente da nossa matriz da achar o esse ano. Então vamos precisar de achar quem? Os outros dois componentes que lá está. Mas não devemos esquecer que precisamos desta função que aqui está, que foi quem? O resultado da derivada, a primeira derivada em relação a y. Vamos para o segundo termo que aqui está. Quem que é aquele lá? Vai ser para nós D2F, dx, dy. O que é isso? Derivada parcial em relação a x, de quem? Da derivada parcial de f em relação a y. Então vai ser derivada de f em relação a y. Deu quanto? X. X derivada. E a derivada em relação a quem? A x. Que função é essa? Função afim. Derivada da função afim é o coeficiente derivada de x, então é igual a 1, que é o coeficiente dela, que é 1. Ainda nos resta o que? Derivada segunda em relação a x, x. Já vou apagar aqui porque já temos quem é a nossa derivada que lá está. Vamos lá? Então vamos. Vai ficar para nós ali D2 F dx2 é derivada parcial em relação a quem? Aqui no x2 é y2 em relação a y de quem? Da derivada de f em relação a y. Vamos lá. Então é que isso aqui é uma derivada. Aqui está. Uma derivada de quem? Da derivada em relação a y. A derivada em relação a y, nós temos visto que deu quem?
x derivada. Mas a derivada em relação a y, então isso aqui é quem? Constante. Derivada da constante igual a zero. Então vamos ver aqui, o que é que nós vamos ter? Esse ano nosso. É que determinante. Qual determinante? Lá está. Segundo derivada x2, que deu quanto? 6x. Ali, segunda derivada de quem? YX. Segunda derivada de YX deu quanto? 1. Aqui, segunda derivada de quem? XY. Segunda derivada XY que deu 1 também. E segunda derivada YY que deu quanto? 0. E o que a gente quer disso aqui é o determinante. Então vamos fazer isso aqui. Vai ficar igual a 6x vezes 0 menos, na diagonal inversa lá, 1 vezes 1. Esse aqui, 6x vezes 0 é quanto? 0. 1 vezes 1, 1 menos 1. Que é o quê? Negativo. Então esse ano nosso, em todo ponto ali, deu o quê? Negativo. Agora vamos ver aqui a condição para nós. Aqui, qual tipo? Aqui esse ano positivo, mas no nosso caso, o esse ano deu quem? Negativo. Então, aquele ponto lá, qual que é o ponto? É uma quilacela.